Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, notícia urgente. Meu amigo, John Kennedy atrai interesse e pode ser vendido. Vou trazer tudo pra você do artilheiro do Fluminense. Meu amigo, será que perderemos o nosso artilheiro? Vou te explicar todo o contexto e tem muito contexto em relação a John Kennedy, tá bom? Então vem comigo que você vai curtir. Ou não, né? Eu particularmente... Então, galera, aí tá a informação, tá? Do Gianluca Di Marzio, e ele trouxe que a Lazio, tá bom? Tem o interesse em John Kennedy do Fluminense e o primeiro contato entre as partes já aconteceu, né? Então a gente tem uma negociação que deve estar rolando aí e a gente precisa conversar sobre isso. John Kennedy pode estar deixando o Fluminense. Agora, será? O que pode rolar? Relaxa que eu tenho aqui já separado um monte de questão para te mostrar. Por que eu acho que, a depender do valor, o Fluminense venderia John Kennedy sim, tá? Mas relaxa que eu te mostro. Para isso, vamos voltar um pouquinho. Lá em agosto de 2025, a gente teve um Fluminense recusando a proposta para do Shakhtar Donetsk em relação a John Kennedy, tá? Aí Flu e atacante optam por não avançar com a negociação após conversa à noite. O que a gente descobriu após isso aqui não é que o Fluminense em si não quis vender John Kennedy. O Fluminense quis vender John Kennedy. O problema é que John Kennedy não quis ir para o time do Shakhtar. Tá? Então, o John Kennedy que não quis ir. E nessa questão, eu entendo John Kennedy ir pro Shakhtar e tudo mais, beleza. E o Fluminense estava disposto sim a vender o jogador. É claro que a gente deve levar em consideração também o momento de John Kennedy naquela época, que é, meu amigo, totalmente diferente do que nós estamos vendo do John Kennedy hoje. Se liga. Olha só, se a gente observar aqui, o ano de 2025, John Kennedy jogou tanto pelo Pachuca, onde ele estava emprestado, tanto pelo Fluminense, tá? Em ambos os times, ele fez aproximadamente no ano inteiro 42 jogos, tá? E a gente teve ali 11 gols e 4 assistências. Esse foi o ano de 2025 de John Kennedy. Um ano ok para um jogador que não é titular, para um jogador que entra no segundo tempo e tudo mais. Então, o Fluminense aproveitou um ano ok de John Kennedy, queria negociá-lo, porém John Kennedy, naquele momento, não quis ir por Shakhtar. Vira 2026 e John Kennedy vive o seu melhor momento da carreira, beleza? John Kennedy hoje tem o melhor momento da carreira no auge dos seus 24 anos, meus amigos. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Ele nem começou o auge físico ainda, vai começar com 25, 26 anos. E com 24, ele já está fazendo ali os melhores números da sua carreira. Dá uma olhada. Aqui, a gente vai ver o seguinte. A gente vê que ele, em 35 jogos, marcou 14 gols e 2 assistências. 16 participações diretas em gols em 35 jogos. Meu amigo, é o principal atacante do Fluminense hoje, é o cara top. O John Kennedy hoje não tem, eu acho que até a pessoa que não gosta do John Kennedy tem que reconhecer que ele resolveu seus problemas extracampo, está totalmente focado, está rendendo muito, está mais magro. A tendência é que o segundo semestre de John Kennedy seja melhor do que o que ele já fez, que já foi o maior momento da sua carreira até aqui. Tá bom? Então a gente está falando de um jogador que está no seu teto de valorização. Hoje o John Kennedy não é uma dúvida. O John Kennedy hoje é uma realidade. Ele é o dono da camisa 9. A gente tem Castilho, a gente tem Hulk, é verdade, Hulk chegou recentemente, mas o homem gol do Fluminense hoje é John Kennedy. Ninguém pode tirar isso aí dele, tá bom? Então, a gente hoje observa esta informação. E por que eu acho que o Fluminense venderia John Kennedy? Eu já te explico agora. Mas antes, não se esqueça de... Arrebenta. Pô, chegou até aqui, no meu. like. Arrebenta nesse like, meu amigo. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Se inscreve aqui no canal, produtinhos passando aí. Se você quiser nos ajudar, é só você comprar um desses produtos, tá? Acabou. O recadinho era só esse, beleza? Então, bora continuar. Por que eu acho que John Kennedy pode ser a bola da vez? Novamente, precisaremos voltar um pouquinho mais. Lembra quando a gente trouxe, né, que não é nem informação, tá no relatório do Fluminense, que o Fluminense necessita fazer cerca de 200 milhões em vendas e tudo mais. Então, assim,
O Fluminense necessita de venda. Precisa de dinheiro. O Fluminense precisa de dinheiro. E aqui eu não tô falando que o Fluminense tá devendo alguém, Não. Eu tô falando que o Fluminense precisa de dinheiro e já é algo que estava ali, né? É totalmente determinado antes mesmo do ano começar, que seria necessário o Fluminense fazer vendas. Até agora, não chegou uma proposta para Canóbio. A valorização que esperávamos ter em Canóbio na Copa do Mundo não aconteceu por completo, porque o jogador e a sua seleção, não o jogador, mas a seleção uruguaia, né, decepcionou ali na Copa do Mundo. Então a gente tem hoje o cara mais valorizado é John Kennedy comparado ao Canóbio. Então, assim, a gente sabe que o Fluminense vai precisar fazer uma venda. Existia essa expectativa de chegar boas propostas para Canóbio. Só que o que acontece é a Lazio, né, querendo o seu principal atacante, por causa da sua idade, por causa do momento maravilhoso que vive. Aí eu olho para o Fluminense e penso, será que o Fluminense não venderia? A resposta é, como eu disse no começo desse vídeo, a depender do valor, tá? Se a Lazio, conversando com o Thiago Manolo antes de iniciar esse vídeo, a gente começou as nossas apurações para tentar mais informações sobre essa questão da Lazio, quanto que a Lazio quer, Mas assim, antes da gente trazer a nossa apuração, eu quero trazer essa informação desse interesse, né, dessa vontade da Lazio em relação ao JK. O que a gente chegou numa conclusão é que se chegar uma proposta superior a 10 milhões de euros, a tendência é que o Fluminense aceite. Porque o Fluminense precisa fazer vendas. É meio que assim, o Fluminense precisa, tem um clube que quer um jogador. Tu entende? Assim, e claro que eu só estou pensando na situação de financeiro. Não estou pensando na questão de bola, porque isso aí é outro papo, a gente vai chegar lá. Mas assim, na questão financeira, existe essa necessidade do tricolor. O euro hoje tá ali, 5,82. Essa conversão não é a mais correta a se fazer, eu sei disso, mas é só pra gente ter uma ideia. Então, assim, chegando uma proposta nessa casa aí de 60 milhões de reais, a tendência é que essa negociação avance. Eu acho pouco? Eu acho pouquíssimo. Primeiro, você tá falando do principal atacante do Fluminense, que vive o seu melhor momento, que ainda tem uma excelente idade. Primeiro ponto é esse, tá? Então, é isso. E o segundo ponto é que ele é simplesmente a posição mais cara do futebol, que é o atacante. O atacante vale muito mais do que um lateral, por exemplo, do que um zagueiro. Isso não é por questão de função, mas é por questão é o cara que faz o gol, né? Então o cara acaba valendo mais. Aí eu fico me perguntando, se o Fluminense aceita uma proposta dessa, isso aqui é uma suposição minha, né? Eu acho esse valor baixo, porque você tá falando do seu principal atacante. Pra chegar... Pô, cara, vamos colocar então... Vamos mudar o termo. Vamos lá. Quem é mais importante, né? Fluminense ou Lanús, com todo respeito ao Lanús, tá? Vocês viram o que o Lanús fez com o Fluminense pro Fluminense contratar o Castilho? Vocês viram isso, né? Vocês lembram disso aí. O Lanús exigiu 10 milhões de dólares. 51 milhões de reais e o Fluminense pagou. Tá? Então, assim... então, Thiago, é o mesmo valor, mas não é o mesmo time. Não é a mesma importância. JK já está brilhando em um grande time, em grandes competições no Brasil, diferente de Castilho, que ainda não. Então é isso. Eu, sinceramente, acho que 10 milhões de euros, eu acho um valor baixo, tá? Se isso acontecer, lembrando que isso aqui é uma suposição, mas é o que nós estamos observando aqui, é que o Fluminense está precisando de dinheiro, precisa vender, e se o JK quiser essa daí, eu não duvido que essa negociação role não, tá bom? Eu não vejo o Fluminense, assim, posso estar totalmente errado, tá? E venho aqui e falo, pô, galera, eu tava errado, o Fluminense falou que não quer vender o JK, e é isso. Porque assim, se tu olhar pro banco hoje, além do JK, você tem pessoas que fazem aquela função ali, Hulk, Castilho, e por fora ali Germancano, que vive o último momento dele. Então assim, o Fluminense pode olhar, e eu não tô falando que deve olhar, tô falando que pode olhar e falar, cara, se a gente vender o JK, a gente já tem a reposição que é o Hulk. É a famosa troca que o Fluminense sempre fez. Vende a base pra trazer um jogador de idade mais avançada no fim de... É isso, mas eu não tô sendo contra o Hulk, não. O Hulk pra mim é brabo. Vai ser bom. Só que eu tô falando, é algo que a gente já viu no Fluminense, né? E como eu disse, existe essa necessidade da venda. E o Fluminense pode olhar e falar, cara, a gente já tem Castilho, e a gente já tem Hulk, e a gente ainda tem um Germancano rolando pro lado. JK, talvez pro Fluminense,
Agora pensando aqui, JK pro Fluminense talvez seja a proposta que o Fluminense pediu a Deus, né? Porque querendo ou não já teria uma reposição, se for um valor bom o Fluminense precisava vender, aí não vende Canóbio, aí como já tem reposição, pode pegar esse dinheiro e não precisa recompor o elenco, que aí eu já acho que seria loucura também. Ah, vendi vamos supor, chegou uma proposta de 15 milhões de euros, aí eu já acho maneiro. 15 milhões de euros é o que hoje, diretor? O quê? Eu não vou botar aqui, eu não sei não. 80, aí aqui eu já acho maneiro. Se tu vende o JK por 15 milhões de euros, 87, mano, aqui o JK, pô, tinha brabo, mas pô, mano, 87 milhões, não tem como, pô, tranquilo, entendeu? Aí eu pego esses 87 milhões aqui, pô, vamos pegar o bom, não tem pra quê. Não, esses 87 o Fluminense paga o que tem que pagar e fica tranquilo. Tu entendeu? Eu acho que a depender do valor, repito, eu vejo o Fluminense fazendo essa questão aí, tá? Então é isso, meus amigos. A primeira informação é essa, tá? Existe esse interesse, né? O Fluminense está de olho, né? Quer dizer, a Lazio está de olho em JK e pelo que eu observo, acho que isso aí pode ser, né? Pode ser, o Fluminense pode olhar com bons olhos essa situação aí. Show de bola? Então é isso. Comente aí. Você venderia o JK? Sim ou não? Se sim, por quanto? Eu fecharia 15 milhões de euros. 15 milhões de euros eu já acho que é um valor justo. Né? Pô, a gente vai falar 30 milhões de... Pô, aí, né? Mas assim, eu acho que seria justo, né? 13, talvez? Nem eu, nem você. 13 milhões de euros eu já acho que é uma boa? Talvez sim, tá? Mas é isso. Mas é o principal atacante, né? Aí ia torcer pra Castilho render, pra o Hulk render, aí também já seria a solução da dor de cabeça de Zubeldia, né? Pô, cara, o Hulk chegou, mas eu tenho que botar o JK porque ele é o artilheiro. Porque o Zubeldia deve estar doido pra tirar o JK do time, né? Porque o Zubeldia, quando vê cheirinho, ele deve ficar todo arrepiado. Não pode ver um menino de cheirinho que ele já tira do jogo. Né, Zubeldia? Pra você vai ser maravilhoso. O Zubeldia deve... Se o Zubeldia souber essa informação aqui, ele vai correndo pro Mário. Mário, vende, Mário. Pelo amor de Deus, vende, porque aí eu já boto o Hulk no lugar do JK, ninguém vai reclamar, vai ficar coisa mais... Tô de olho em você, hein, ô Zubeldia. Estou de olho em você, hein. Isso mesmo. Ah, não sei o que. Tô de olho. Mas quer dizer isso. Beijo no seu coração. Brincadeiras à parte. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.